Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tô um pouquinho mais ou menos, sou um pouquinho abatido aqui, mas eu tenho que lançar o vídeo todo dia e eu já tava com o roteiro pronto para gravar, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre algo que as pessoas vêm me pedindo bastante, que é sobre a Atalanta que se classificou para a Champions League, e aí eu vou fazer uma correlação justamente com aquela nova Champions que a UEFA quer criar. Mas antes eu peço, por favor, se inscreve aqui no canal, clique em gostei, compartilha esse vídeo para seus amigos, comenta, fala novos temas que você quer que eu comente aqui, que eu vou falar assim, e me segue nas minhas redes sociais, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá, antes de mais nada eu vou falar um pouquinho sobre a nova Champions. A nova Champions ela é uma coisa que a UEFA quer fazer justamente para tentar atrair mais público, tentar trazer mais audiência, porque segundo a UEFA, o modelo atual, por ter times de pouca tradição, eles acabam não tendo tanta audiência como os jogos grandes. Porém, há uma discussão muito grande em relação a isso, porque as pessoas elas pensam que vamos colocar só jogos grandes, aumentar o calendário e vai aumentar a popularidade. Não, eu discordo completamente. Eu acredito que os jogos grandes eles não podem ser banalizados. Mas o que eu tenho como justificativa não é sobre a minha opinião, é sobre o que aconteceu. E por que a Atalanta é a principal resposta que a UEFA poderia tomar para não acatar com essa ideia, né? Primeiramente, vamos lá, a Atalanta é um time que sempre brigou por meio de tabela, sempre foi um time que não era tradicional no campeonato italiano. A Atalanta nunca foi um time tradicional no futebol italiano, ele sempre foi um time mais de região, um time de bairro, então é uma surpresa muito grande ter um Atalanta forte nessas últimas 3 temporadas, né? Um Atalanta que vem se classificando todos os anos para a Liga Europa e dessa vez, há 2 anos atrás bateu na trave e dessa vez conseguiu a então classificação para a Liga Europa. E muito isso é por causa do Masciello, né? O Masciello zagueiro, e por causa do Papu Gomes, que são 2 jogadores que estavam nesse trajeto, estavam antes também quando estavam nessa construção da Atalanta. O Papu, por exemplo, sempre foi um dos melhores jogadores do campeonato, até mesmo quando o Atalanta estava brigando com o rebaixamento. Sabe, ele era aquele cara que sempre se destacava e que talvez a Atalanta não tenha caído porque o Papu Gomes realmente desequilibrou como as pessoas realmente esperavam dele e ele conseguiu fazer esse desequilíbrio e é um jogador que vem hoje, está com uma idade um pouco avançada, mas mesmo assim é um jogador muito experiente, é um jogador que pode trazer muitos benefícios para o Atalanta. Até porque o Atalanta foi um time que conseguiu brigar bem na Europa League, não foi um time que passou vergonha, como alguns times vêm fazendo, não é verdade? E aí, vamos lá, começou a temporada com um reforço muito importante, o principal reforço foi o Zapata e tinha o Ilicic também, então esse trio ofensivo do Atalanta foi talvez o grande trunfo para conseguir fazer com que a equipe do Atalanta conseguisse essa classificação para a Champions League, né? O Zapata foi um jogador extremamente importante, foi o vice-artilheiro da competição, ficou na frente até do Cristiano Ronaldo em número de gols. E é um jogador que a Sampdoria não estava querendo, o Napoli tinha o direito, mas também não estava querendo, e não se firmou até que chegou na Atalanta e hoje é um dos jogadores mais valorizados aí do campeonato italiano, o jovem colombiano Zapata. E eu fico muito feliz porque ele conseguiu se firmar, porque é um atacante forte, um atacante que tem habilidade, alto. E geralmente esses atacantes eles sofrem um pouco de preconceito, né? Então eu acredito que seja uma coisa muito legal. E esse trabalho da Atalanta diz muito disso, porque é a base mantida, é um trabalho muito bem elaborado do treinador. O treinador da Atalanta fez um trabalho perfeito, digamos assim, que é um time que não tem um investimento tão grande, é um time que não tem uma torcida tão grande, tanto é que o estádio, por exemplo, o Atalanta não jogava no seu estádio na Liga Europa porque não tinha as condições necessárias para jogar uma competição europeia. Então a Atalanta agora constrói seu estádio, a Atalanta provavelmente a Champions League não deve jogar no seu estádio, deve jogar no estádio do Sassuolo, porque sim, tem condições para jogar. Mas é um time que você vê que o crescimento está sendo devagarzinho, mas eles já estão conseguindo resultados expressivos, né? E eu acredito que com essa Champions League, a Atalanta consiga muito mais orçamento para conseguir fazer um time competitivo para manter os jogadores, sabe? Para a próxima temporada. Muito diferente do Leicester. As pessoas falam, o Leicester foi campeão inglês. Claro que teve a dificuldade, o Leicester era uma equipe que brigava para não cair sempre, mas o Leicester tinha a questão que a Premier League, as remunerações, elas são totalmente diferentes da Série A Team, né? O nível
de desigualdade entre os times grandes da Série A para os times menores é muito maior do que a desigualdade do campeonato inglês. Então é muito mais fácil você ver uma surpresa como um Leicester da vida, como um Watford, como um Wolves, como está acontecendo num campeonato inglês, por mais disputado que seja, do que num campeonato italiano, que sempre há 5, 6 times muito acima financeiramente dos outros. Então eu acredito sim que o Atalanta ele pode, com esse dinheiro da Champions League, fazer uma boa campanha, isso se manter a base, e conseguir trazer alguns jogadores importantes, porque o Atalanta tem time para isso, tem qualidade para isso, tem um treinador que, se manter, vai conseguir se estruturar. E é a primeira Champions do Atalanta, né? A primeira Champions League, é um time muito pequeno que está querendo sonhar alto. E por mais que, assim, eu não acredito que a Atalanta consiga ir muito longe na Champions League, mas essa é a resposta perfeita, é um cenário perfeito, é um roteiro perfeito. É um time que vem de baixo, é um time que está lutando pelo seu lugar ao sol, lugar ao céu, e a UEFA vai e quer fazer um campeonato com times grandes, que já tem torcida, que já tem grande centro de treinamento, que já tem equipes médicas bem definidas, que já tem um número de sócios absurdos. É isso que a UEFA quer fazer, que é justamente limitar o acesso para esses times que conseguem se planejar com muito pouco. E essa é a magia do futebol, é você pegar um Papo Gomes, um cara esquecido, que nem os próprios argentinos têm um conhecimento do Papo Gomes, e um cara que há 4, 5 anos é um dos destaques do campeonato italiano. Então você ter um jogador desse nível, você ter essa organização, essa estrutura em um time que realmente se planejou para chegar onde chegou, é impressionante. Porque, por exemplo, o Atalanta foi, para mim, da metade do campeonato para cá, foi o melhor time do futebol italiano. Isso de nível jogado, isso de taticamente, tecnicamente, o nível físico dos jogadores era muito grande. Tanto é que se você for pegar os jogos da Atalanta contra a campeã Juventus, você vai ver essa grande diferença. O jogo contra a Lazio na Copa da Itália foi um jogo que a Atalanta jogou muito bem, tanto que o brasileiro Lucas Leiva foi o melhor em campo. Então você vê que a Lazio conseguiu se defender muito bem e foi campeã por causa de talvez, não sei se a camisa pesou, eu não sei se foi um problema da própria Atalanta, mas a Atalanta jogou muito bem, conseguiu ser imponente, conseguiu tentar encontrar os erros do adversário para conseguir vencer, mas acabou que não venceu. Mas a verdade é que o bom futebol premiou a Atalanta com a UEFA Champions League. E isso é extraordinário, é até mais extraordinário do que uma vitória. Por exemplo, muita gente fala do Ajax, o Ajax conseguiu a semi. Nossa, perfeito, o roteiro do Ajax foi perfeito, eliminou o Real Madrid, eliminou a Juventus, quase eliminou o Tottenham, só não eliminou por causa de um milagre do Tottenham. Quase que o Ajax era para estar na final, mas o Ajax era um time grande, era um time tradicional, era um time que, querendo ou não, tinha uma supremacia na sua liga. O Atalanta não, o Atalanta é uma equipe que ninguém esperava estar na Champions League, e a verdade é que o Atalanta está na Champions League. Papo Gomes provavelmente vai jogar pelo Atalanta, pela Champions League, e é isso, vamos esperar o que vai acontecer. E essa para mim é a maior resposta que algum time, que alguma federação, que alguma entidade pode dar para a UEFA, mostrando que os times pequenos, os pequenos medianos também têm seu lugar ao céu, seu lugar ao sol aqui no futebol europeu, tá bom? É isso aí, gente, se inscreve no canal, clique em gostei, manda o seu comentário, o que você quer que eu comente aqui, tá bom? Amanhã eu vou falar um pouquinho do prognóstico da Liga Europa, quarta-feira eu vou colocar um pouquinho do que foi o jogo da Liga Europa, na quinta-feira eu vou falar sobre a nossa seleção feminina de futebol feminino, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima.